Olá, crentes! Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, se já estão cansados de saber, e eles voltaram. Vou começar te apresentando aqui do meu lado esquerdo, porque hoje como... eu não posso falar que a gente tem convidado, né? Não, mas tudo bem. Vocês já estão vendo 4 microfones na mesa, então todos os anfitriões passaram por esse lado e bugaram a minha mente. Vou começar te apresentando aqui do meu lado esquerdo. Ele, Viva o Rock, que agora teve um revival aí. Acabou de voltar do show da Oficina. Uns anos 2000. Paulo Otávio Rodrigues. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Só o frangado, só o caco. Quantos quilos nesse ombro, guerreiro? Tu viu andando vindo pra cá, santo Deus. Tô aqui moído, sem voz. Agora vai pra mais um episódio. Agora, do lado esquerdo? Do seu lado Esquerdo B. Esquerdo B, esquerdo do Paulo. Ai, meu Deus. Ele... Gente, depois de uma semana a gente fica enferrujado. Agora eu não tenho mais adjetivo. E eu acho bom, falar nisso, eu acho que a gente tinha que combinar de acabar com esse negócio de adjetivo pra vocês. Eu não aguento mais. A ideia de quem? Não, eu não aguento A ideia de mais. quem? Eu tenho que ter um vendeiro fritado. Busca no dicionário, minha filha. Que a Laís é Ícaro. Você ficou de me explicar o que é Ícaros, mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso. Vou pular de uma vez, Gabriel Gomes. Ué, eu não tive nenhum adjetivo. Como é que pode, né? Um bom amigo. Eu tô aqui. Eu dormi 4 da manhã, acordei 5 pra estar aqui às 7. Nossa, essa serva, né? E aí, galera, estamos aqui para mais um episódio. Tô feliz da gente estar com esse convidado suspeito, com esse convidado... Vamos anunciar ainda. Tô meio caolha hoje, né? Meio cego de um olho. Gabriel, não me passa doença. Não venha passar doença, Gabriel. Mas vai dar tudo certo. Se eu não conseguir enxergar alguém, tá tudo certo. Não precisa enxergar, a voz só precisa estar boa. Isso sim. Então, né? Vocês estão vendo 4 microfones, 4 copos, os 2 aqui do mesmo lado. Isso é por quê? Porque a gente tem convidado. Finalmente, vocês pediram e a gente trouxe um convidado, finalmente. Com imagem. Com imagem. Veio tudo junto nessa temporada, né? Ficou bravo. Que isso? Vou apresentar pra vocês ele que agora não fala qual é meu irmão. Ele vai falar... Não é mais fala, mano. Agora é fala mansa. Agora ele é cabra macho. Ele não escuta mais worship, ele escuta fala mansa. Emerson Souza. Fala, galera. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Esperava esse convite, né? Pensei que tava iria ansioso, ficar... não vou mentir, Achei que tava iria ansioso. ficar de fora, mas veio antes de eu partir, né? Muito obrigado por... Partir dessa pra melhor? Partir pra uma nova missão, vamos dizer assim. Muito obrigado pelo convite. De nada. Ele tava muito feliz quando eu falei ele. Pô, pensei que eu ia embora e eu não ia ser convidado. Eu falo mesmo. Depois, quando eu ficasse famoso, eu não ia voltar, não. Várias filiais no Ceará não ia voltar pra cá, não. Pra quem não tá entendendo nada, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Nós trouxemos o Emerson porque hoje não temos um tema específico. A gente vai mais desenvolver com o Emerson, falar porque o Emerson agora foi chamado para uma missão muito importante, para cumprir a vontade do Senhor. Amém, glória a Deus. Envia minha amiga. O Emerson é o mais novo missionário da igreja dele, tão jovem. Mas antes disso, Emerson, fala um pouco sobre você. Quem é você? O que você faz? Eu sou jovem, né? Aproveita. Muita gente acha que eu não sou, mas eu sou jovem. Tenho apenas 26 anos. Um pouquinho castigado. Ele para na praia. Porque eu lidero jovem, né? E Ai, sabe é como estressante, sabe como é que jovem é, né? Jovem não é fácil.
Tenho 26 anos, sou casado com a minha linda esposa Lohane. Tínhamos a missão Pode mandar um beijinho pra ela pra câmera. Beijo, meu amor. Te amo. Tínhamos a linda missão de liderar os jovens da nossa igreja, né? Juntamente com outros líderes. E aí calhou o pastor vir com esse convite aí. E a gente aceitou com muita paz no coração. Agora a gente tá partindo para essa nova missão. Mas a felicidade é que nós deixamos um legado, como as pessoas falam, né? E legado não é aquilo que a gente deixa na igreja ou em lugar. É aquilo que fica nas pessoas e a gente deixou muitos amigos. Temos muitos amigos aqui, né? E estamos felizes Gabriel com já essa tá até missão. chorando, olha lá. Eu tô emocionado, mas ó, não é... Vai falar e nem fazer Gente, tudo. eu tô me despedindo do Emerson, já tem uma semana, não aguento mais. Eu sou o cara que mais Mano, tem despedido olha, na vida. Pedindo a Deus pra entrar Sinceramente, logo naquele avião, eu cara. acordei hoje pensando nisso. Cara, Eu falei, muito gente, já me despedido. despediu do Emerson 4 vezes E a gente ainda praticamente. vai hoje pra mais uma despedida daqui a pouco, ainda tem a noite, o pós... Não aguento mais, gente, pelo amor de Pós-culto, Deus. né? De lei. Muita Pelo coisa, amor de muita Deus, coisa. chega. Mas você falou que aceitou com muita paz no coração. Foi muita paz mesmo? Tipo, não deu nem uma surtadinha? Tipo, caraca, tô indo embora. Não, então, compartilhando algo pessoal meu, né? Eu já estava orando, pedindo uma direção pra Deus. Calma aí, eu quero saber o que aconteceu aqui, do nada. Meu olho também. O que tá acontecendo nesse podcast? Eu tô ruim. Gabriel acordou muito bem. Não, gente, é assim. Eu sempre orava pra Deus buscando a direção, o que eu ia fazer na minha vida, né? Porque, como eu comentei com vocês, em 2017, Deus me falou que eu iria ser chamado pro ministério e tal, e a gente fica naquela dúvida, pô, quando vai ser? Você recebeu uma profecia, eis que te digo? Ou Deus falou Não, aquilo? foi de Deus mesmo. Aí, ao longo do quer tempo... dizer, tipo, uma pessoa chegou até você e falou, ou foi... Deus confirmou Não, pra foi você no seu o coração? próprio Espírito Santo mesmo que falou comigo. E aí, com o tempo, pessoas falaram, né? Pra confirmar. Porque Deus, ele sempre confirma, né? E aí, em 2017, Deus falou comigo e eu falei, amém. Aí passaram-se aí 5 anos, né? Vamos completar 5 anos. E eu pensando, pô, e agora? O que vai ser? Quando vai ser? De que forma que vai ser? Aonde vai ser? E lá na nossa igreja, nós nos organizamos em setor, área, rede, até virar pastor, né? E hoje eu lidero um setor com 9 células. E eu pensava, pô, até eu chegar pastor para ser consagrado ou enviado para algum lugar, ainda faltam 49, ou seja, 51, né? 51 células. Então falta muita célula, mas sempre ali, nunca querendo apressar nada, orando, até que Deus falou comigo que algo grande ia acontecer na minha vida. Eu falei, pô, algo grande? Eu já fiquei logo com medo, né? Eu falei, caraca, o que pode ser, cara? E aí o pastor logo demorou um pouco, algumas semanas, me mandou uma mensagem falando, e aí, filho, Ceará, partiu? Eita! Assim? Assim. Foi assim? Aí eu, na mesma hora, eu já tava, na primeira vez, ele já tentou me mandar lá pro Piauí, pra outros estados, né? Só que na época eu não era casado ainda, e eu ficava meio assim, pô, ainda não é o momento, eu sinto que eu não tô preparado, não sentia paz. Mas dessa vez eu tava muito em paz, mano. E como Deus já tinha falado comigo, aí eu respondi, falei, pastor, eu tô muito em paz, dessa vez eu estou aberto pra gente saber como é que é a proposta, como é que vai ser. A gente sentou com ele pra conversar, ele explicou. Falei, amém, vambora. E aí depois que eu disse esse sim pro pastor, pô, vieram 2 pessoas que eu nem tenho intimidade, mano. Falaram da minha vida toda, até cheguei a compartilhar com vocês, né, naquele momento. Aí teve até um amigo nosso que falou assim, pô, mas o diabo sabe da tua vida também. Nosso grande amigo. Aí eu falei assim, pô, ele sabe da minha vida, do que acontece hoje pra trás. Do futuro só Deus sabe. Sim. E aí Deus confirmou no meu coração. De perder. E aí Deus confirmou no meu coração e agora a gente tá se preparando pra partir aí. Pô, uma coisa interessante que ele falou, que o Hans citou, é que a gente até já abordou aqui no podcast, que é reconhecer o nosso limite, né? Tipo assim, já teve várias propostas anteriores, pô, tu não se sentia preparado por X motivos, mas tipo assim, não dá pra mim. Tem gente que aceita, que aí, querendo ou não, às vezes pode bater de cara com a parede. Você poderia ir, atropelar tudo, não dar certo. Eu acho que até se eu fosse antes, poderia até dar certo, mas teria muito mais problemas Sim, pra resolver. Com certeza. Lá e aqui, né? Porque você ia deixar a noiva aqui, ia ter que voltar pra casar. Imagina o rolê. Eu vejo muito, hoje em dia, há alguns anos já, né? Tá muito na moda a coisa do ministério itinerante.
E eu já ouvi falar muito de um pastor, na verdade, ele falar que ele acha muito perigoso, porque às vezes o cara não tem raiz. Não tem pra onde voltar. A sua raiz deve ter sido muito importante pra você, né? De igreja. Com certeza, cara. Eu vejo essa questão da pessoa que é itinerante, né? Pastor, líder, qualquer coisa. Eu acho muito perigoso. Porque se acontece alguma coisa no meu casamento, na minha família, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor que eu posso chegar lá, rasgar meu coração. Ele vai falar, filho, você vai ficar 3 meses só recebendo. Você não serve mais. Se você cuidado. E quando a gente não tem essa família, esse lugar pra gente correr, pessoas podem até estar em pecado e continuar pregando a palavra de Deus em altares por aí, porque não tem como a gente saber a profunda vida da pessoa, né? Então eu acho muito perigoso. Mas como que acontece esse negócio de pregador itinerante? Porque assim, pra pessoa começar, ela tem que estar em alguma igreja, em algum momento. E ali não seria a raiz dela, a família? Como é que funciona? Então, eu acredito que essas pessoas elas até começam assim, né? Elas aceitam Jesus, elas começam a ir pra igreja. Só que Deus é igual aconteceu comigo. Em 2017, Deus falou comigo. Tem pessoas que querem apressar o processo. E aí ela fala, não, eu vou pregar ou eu vou fazer missões. E aí vai embora, vai fazer o que ela tem que fazer. Só que ela não criou raiz onde ela estava, né? Ela pode até pensar um dia assim, pô, um dia eu posso voltar para onde eu comecei. Mas ela já deu start na vida dela. Então, para ela voltar é bem mais difícil. Ela vê mais fácil ela continuar, porque ela já largou. E eu tenho um grande exemplo disso, que é o João Paulo do Céu da Terra. Sim. Quando ele começou lá é um esgoto, né? Onde ele faz aquela praça lá. Pô, dava muitos jovens lá, até hoje, né? Só que ele não deixou de ter o discipulador dele, que é o Gustavo Paiva, que foi onde ele começou. Ele roda o Brasil todo, mas ele tem uma casa onde ele pode sempre voltar a cultuar, ser discipulado. Ele não abandonou e simplesmente seguiu, né? Eu vejo que o perigo é quando a gente abandona, quando a gente não deve satisfação para ninguém, quando a gente não pede uma oração, quando a gente não rasga o nosso coração ali frente a frente com alguém. Você tem um tempo para ficar lá no Ceará? Você vai voltar? Já tem algum plano? Então, o projeto inicial da igreja é de ficar lá 3 anos, construir a igreja, membresia, consolidar, e aí a gente para conversar, mas até então a gente não tá indo pensando nisso não. Mas a gente para pensa no início. conversar aqui no sentido do tocante... É tipo um alinhamento? Tipo, ver se é preferível você continuar lá, você como é que é? Levantado como pastor de lá, ou ver, não, já levantei, já fiz meu papel, quero fazer em outros lugares, ou quero voltar pra minha terra natal, pra minha casa. Então, envolve tudo isso. Tipo, se tá dando certo, questão de adaptação também, né? Cultura, tem todas essas coisas envolvidas. Aí a gente vai sentar pra uma reunião e vamos conversar. Pô, como é que tá aí? Pô, a gente tem um exemplo, a gente tem um projeto aqui pra tal cidade. Aqui no Rio de Janeiro, ou talvez em outro estado. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Daqui a 3 anos muita coisa vai acontecer, né? Então... Mas isso pode acontecer antes dos 3 anos? Tipo assim... Os 3 anos é como se fosse consolidação. É, porque eu acho muito difícil uma igreja, ela ficar uma igreja avivada, né? Uma igreja fortalecida com a base com menos de 3 anos. Né? Até eles têm até uma ideia da nossa, né? Quando a gente começou, demora um tempo pra gente ter uma cara, pra gente olhar e falar assim, não, aquele ministério ali... As características da igreja. Uma igreja, exatamente, uma igreja não tem como ela amadurecer com um tempo menor. Mas aí se rolar de você chegar lá 1 ano, não me adaptei, não a igreja em si, você não tá se adaptando com a cultura, com essa questão de estar à frente como pastor, como é que faz? Adicionando o que ela está falando, cara, a gente aqui fez uma viagem para Belo Horizonte ficar um final de semana. Foi uma cultura. Não, foi uma cultura. Cara, a gente é do Rio de Janeiro. Mano, Minas Gerais do nosso lado. Cara, foi uma cultura que, ao nosso ver, cara, o que tá acontecendo? Isso no Rio de Janeiro não acontece. Imagina, cara, no Nordeste, tá ligado? Muito diferente. É muito louco. Imagina você, pra quem esse vive, choque cultural. Pra quem vive esse... Não assusta ele não, gente. Não, pô. Não, então, graças a Deus. Pra um bairro de 2. Muitas pessoas já vieram conversar comigo sobre isso, né? Sobre a questão da cultura, a questão do sotaque, questão disso tudo. Só que tem uma coisa que me deixa muito em paz, que é eu saber quem foi que me chamou. Porque eu penso assim, se Deus me chamou... Isso, Emerson, né? Já vestiu a capa de pastor. Se Deus me chamou, ele tem um propósito a fazer lá, né? Então, eu sou somente, eu e a Elohim, nós vamos ser somente um canal.
o tempo que vai ser, como é que a igreja vai ser com Deus. Ele que vai direcionar, né? Então eu fico muito em paz porque eu sei que Deus ele não é um Deus de confusão, né? De chegar lá, um exemplo. Pô, será que daqui a um ano vai se adaptar? Não vai? Vai querer voltar? Claro que a gente vai querer vir no Rio de Janeiro, passar as férias, né? Um mês, depois voltar pra lá de novo. Matar um pouco da saudade, mas... Andar de lancha. Você olha aí, é interessante, né? Eu gostei de ver isso aí, velho. Mas, cara, a gente tá muito em paz em relação a isso. E tem uma coisa também que é mais eu, né? Vocês conhecem a Lohane, vocês sabem que ela é mais na dela, mas eu tenho muita facilidade de... Não, acho ela não falante. Eu já sou mais tranquilo pra fazer amizade, pra conhecer pessoas novas. Já sou bem de boa, então acredito que pra mim vai ser mais fácil, né? Pra me adaptar também. Mas eu acho que longe. Comida eu já sou ela vai mais. se adaptar. Eu já sou mais chato com comida, né? Então eu não sei como é que vai ser lá. Buchada de bode, que delícia. Vai botar capa de mate, Cara, eu não sei se você sabe, mas buchada de bode não tem um cheiro muito agradável. Nem a visão também, Então, a aparência imagina dela. você... Nem o nome. Não, imagina as irmãzinhas do coque chamam o pastor pra ir almoçar na casa dela. Aí o Emerson chega lá, bota aquele prato em cima. Não é cafezinho amargo, vai ser buchada de bode. No lugar do cafezinho amargo. Mas tu sabe que vai ter isso, né? Vai. O pai de uma amiga O minha pessoal lá é bem advogado. próspero, todo mundo fala. O pai de uma amiga minha é advogado e ele mora numa cidade do interior lá no Acre. Bem, assim, no umbigo do Acre. E ele ganha as causas. Ele ganha causa, ele não ganha dinheiro, as pessoas não pagam com dinheiro. Dão uma galinha. É assim mesmo. Dão um canário, algum bicho assim de valor pra ele. Canário. Todo canário tem valor. Canário belga. Mas assim, então tu sabe que tu não vai ser convidado pra comer um pão de queijo, igual a gente fez até café da manhã, né? Exatamente. Café da manhã. Pão de Pra queijo quem diz suco de aí que o laranja. profeta não tem honra em sua própria casa, Exatamente. Discípulos não, né? Seus liderados fizeram até café da manhã pra você. Por essa você não Muito esperava. obrigado. O Emerson tem uma questão que é... Você tá indo em obediência à sua liderança. Seus líderes... seu líder solicitou e você tá indo em obediência a isso. Porém, outras vezes, antes, né? Como você mesmo disse, ele também tinha te convidado pra ir e você não foi. Como a gente sabe o momento de obedecer e dar uma resposta exata a essa liderança? Porque eu vejo que a gente às vezes está dentro de uma geração que tem muito problema com obediência. A gente tá, às vezes, dentro de uma galera que obedecer é a última opção, a última coisa a ser feita. Porque a gente fica muito nessa de que, não é o meu tempo, Deus não me chamou pra isso. Mas às vezes tem uma mistura de medo, de não querer fazer e de querer desobedecer também. E não só em relação ao envio, mas com relação a tudo. Líder tem muito problema com seus liderados com relação à obediência, né? Como é que a gente chega nesse ponto de maturidade dentro dessa geração para que ela saiba o momento de obedecer e que obedecer faz parte do evangelho? Cara, tem uma coisa que... Tem até um livro que fala sobre isso. O nome do livro é Lealdade e Deslealdade. Eu vejo que o pastor da igreja é o homem, é o profeta da igreja. Cara, 99% das vezes Deus vai falar com ele. Não vai falar com a igreja. É igual um exemplo, o tema de uma conferência, uma campanha para uma igreja. Deus ele fala com o pastor. Porque é o pastor que ora e que cuida das ovelhas, né? Só que tem muita gente que esquece disso, né? Esquece que o pastor ele é direcionado por Deus. Um exemplo, se o pastor chegar para mim e falar assim: filho, tem como você liderar essa célula aqui? Mês tal, dia tal. Ele não tá falando isso porque é uma vontade dele. Ele tá falando isso porque Deus já falou no coração dele. Ele já recebeu uma direção do Espírito Santo. Ou talvez até do discipulador dele, que é um pastor que acompanha ele também, que deu esse direcionamento para ele. Então eu vejo que o jovem tem dificuldade por isso, né? De achar que vem do homem. Então quando o pastor ele veio falar comigo, eu não achei mais que era do homem. Eu falei, não é o pastor que tá me convidando. Porque, como eu falei, Deus já tinha confirmado comigo que ia acontecer alguma coisa. E quando o pastor me convidou, eu falei, amém. Deus respondeu, Deus está dando direcionamento. Então eu acredito que o momento que a gente sabe que é o momento certo é quando a gente sente paz no coração. Se Deus te chamar, por exemplo, para você ir lá para a África,
e aí vem uma pessoa e manda você ir lá pro Afeganistão, você vai falar, pô, não tô em paz pra ir pro Afeganistão porque meu coração, Deus já tinha falado comigo que eu ia pra África. Então, Deus, ele fala com a gente individualmente também, né? As pessoas às vezes ignoram isso. No dia a dia, no nosso tempo a sós com Deus, quando a gente tá lendo a palavra, Deus, ele vai falando o que vai acontecer. Às vezes a gente que não tá tão atento assim, né? De falar, pô, será que é isso mesmo? Ou a gente não crê também, né? Fica esperando alguém falar. Exatamente. Sempre tem que esperar uma confirmação de uma pessoa. É tipo aquele versículo, né? Tipo assim, comida de criança. Alguém tem que trazer pra gente a comida. Porque mas isso aí já desde o Antigo Testamento, né? O povo, quando queria falar com Deus, mandava Moisés, né? Você vai lá. Então, senti muita paz no coração na hora, né? Falei, pô, Deus tá dando direcionamento, amém. E isso tá permanecendo até hoje, né? Então, se fosse algo que eu falasse, pô, falei na emoção. Tem muita gente que vai na emoção, né? Não, vou liderar, vambora. Aí chega depois, pô, acho que não é isso aqui pra mim não, cara. Tô tendo muita dor de cabeça, tô passando por ansiedade, não tô dando conta. E aí vai e abandona. Não, porque eu acho que tem... Eu vou até inventar um termo aqui. Eu acho que gourmetizaram muito o ID. Sim. Ontem eu tava assistindo um vídeo, passando assim no TikTok, e aí apareceu um vídeo de um movimento muito famoso aqui no Brasil. É um movimento jovem, e aí é um movimento de envio também, missionário. E eles estavam no momento que era o momento de envio dessas pessoas. E aí tinha um tipo de pote com o nome de alguns países e eles oravam. Tipo, era por dupla. A dupla ia ser enviada. Eles oravam, tiravam o papel e aonde o papel saísse era onde eles iriam. Só que assim, eu fiquei pensando porque só tinha país da Europa. Tá bom. Né? Só tinha... E aí eu não sei se eu tava num sentimento de... Sei lá... Porque o meu questionamento foi... Por que não tem nenhuma comunidade do Rio de Janeiro ali? Por que não tem nenhum interior do Nordeste? Mas, abrindo um parêntese aqui, um assunto, mas indo pro outro, mas vejo também isso como um tiro saindo pela culatra. Por exemplo, você falou Nordeste e tal, você tá na África, no Norte. Cara, querendo ou não, são lugares subdesenvolvidos e tem pessoas carentes ali que você, mano, eu quero escapar. Não da situação financeira em si, mas da situação, cara, eu quero uma esperança, algo em quem acredita. Sim. Na Europa, a classe financeira já dá uma estabilidade pra pessoa que, mano, eu não preciso do que... E tipo assim, eu não tô dizendo que a Europa não precisa ser evangelizada. Muito pelo contrário. A gente tem um exemplo de uma pessoa que tá lá na França, que era da igreja, a Gabi. Tá cumprindo o chamado dela lá, levando avivamento para aquele lugar. Foi chamada por Deus para ir pra lá, amém. Glória a Deus por isso. Mas essa gourmetização às vezes vem nesse sentido de... E entra até na questão da obediência. A gente escolhe o que a gente vai obedecer. Uhum. Esse movimento aí que você tá falando, esse caso específico, isso gera em mim até uma certa incredulidade. Tipo assim... Eu não consigo ver, Laís, não consigo ver como algo assim, tipo, Deus está te enviando. Porque no caso do Emerson, a ideia está sendo trabalhada. Há um direcionamento, né? Tá sendo gerado, é como um filho, está sendo gerado, tá Há um criando nele. Sim. Exatamente. Agora, do nada, não criticando, nem falando que não é de verdade. Mas isso gera uma incredulidade no meu coração, porque é muito fácil. Eu chego lá, pego, vou pegar o país da Europa. Parece que é meio... A gente tá colocando o termo sorte no rolê. Sim. Tá ligado? Você, eu não vou fazer a missão porque Deus me enviou. Vou pegar na sorte aqui e vai que eu pego uma Grécia da vida. Porque se eu orar ou não orar, de qualquer jeito eu vou fazer o sorteio. Em que também foi moldado, foi ensinado no caminho que nem ela falou, como que é a sua expectativa? Porque você foi líder de jovens. Como agora tá somente, não vou ser líder só de jovens. Nossa, você de adultos muito mais experientes que eu. Mais velho. E numa cultura que o experiente... Tem muito a ver com a idade. Isso, mais novo tem que abaixar a cabeça pro mais experiente. Aqui, mais falando do Brasil, que é assim, tá ligado? Cara, tipo assim, o berço que eu tive aqui, né, pra mim foi muito importante. Até mesmo me preparando pra isso. Eu acredito que tudo foi um preparo, né? Porque
foi como vocês falaram, eu tava sempre envolvido ali no jovem, na juventude, ia nos adolescentes também às vezes, acampamento, retiro deles lá, tava presente, e era sempre ali, a jovem e adolescente, né? Sempre esse meio ali. E aí Deus tá me levando agora para uma igreja, onde é da criança até o ancião. Só que isso foi uma coisa que eu mais pensei. Eu falei assim, pô, agora eu não falo mais só com jovem, né? Até o linguajar tem que mudar também. A visão tem que ser uma visão mais familiar. Como eu falei, desde a criança até o mais velho. Então a visão ela tem que ser ampla, né? Não tem que olhar somente para coisas que a juventude passa, a universidade, essas questões assim. E aí eu fui lembrar que Deus ele tinha me levado para lugares já onde já tinha começado a viver isso. Pô, eu dou aula na Escola do Avivamento, que é nossas classes ministeriais da igreja. E lá tem homens e mulheres de 60, 70 anos, me chamam de professor. E aí, professor? E aí, pastor? Eu, tipo, ali eu ficava meio sem graça, né? Eu falei, pô, mano, eu tenho 26 anos, a pessoa tem idade para ser meu pai e minha mãe. Mas já vi que... Até avô, às vezes. É verdade. Até avô tinha idade, mas eu via que já partia da parte deles um respeito, né? E aí eu pensava, até comentei uma vez com um pastor da nossa igreja, né? Eu falei, pô, pastor, tem gente me chamando de pastor aqui, de professor, a pessoa já tá com uns 70 anos aí. Ele, filho, é uma missão que Deus tem na sua vida, então acredita. E eu vejo que ali já era Deus preparando para o que iria vir, que eu não sabia, né? Quando seria. Então eu acredito que o coração já estava sendo preparado ali, né? E hoje, quando chegar lá no Ceará, eu acredito que já vai ser mais fácil das pessoas, de eu encarar nessa realidade, das pessoas chegarem, olhar e falar, pô, muito jovem. Mas com o tempo elas vão me conhecer, ela vai conhecer a gente, vai ver que, por mais que eu brinque muito, né? Qualquer lugar, sou sempre da zoeira, mas momentos de sério é hora de falar sério. Principalmente da palavra de Deus, né? Então, para mim vai ser mais tranquilo. Mas a questão que eu penso muito é a questão de aconselhamento, questão de dar uma direção, porque tudo isso tem que ser pautado na Bíblia, né? A gente não pode pegar nossas experiências aqui fora. Não, eu acho que você tem que fazer isso. Então, quando a gente leva para a palavra, a pessoa vai ter um direcionamento. É a regra de fé. E até esse pouco tempo que eu tenho de casado, né? 8 meses... 8 meses, preparou até pra gente aconselhar alguém que vai casar também, ou alguém que já casou. É claro, uma pessoa que tem uma experiência maior vai saber, vai ter passado por coisas que a gente não passou num casamento ainda, né? Mas isso não impede da gente dar uma direção, da gente orar junto com a pessoa. Então o caminho já foi aberto ali, já fiquei mais tranquilo. Cara, a gente sempre comenta sobre isso, de que, tipo, você é muito novo, não tem nem 30 anos, e você já tá sendo enviado... Cara só. Você já tá sendo enviado, assim... Foi como o pastor Igor falou no último culto dos jovens, que você tá tendo a oportunidade que pessoas começam a ter com mais de 40 anos. Sim, verdade. Com 50, 60 anos, e você não tem nem 30. Como que é isso, assim? Porque a notícia chegou, você falou assim, foi... Como é que tá na cabeça? Você para pra pensar nisso, às vezes, cara, eu não tenho nem 30 anos, hoje eu vou liderar uma igreja. E o espaço lá, aparentemente, tá grande. É verdade, não tem nem mais de Cristo. Cara, sinceramente, eu fico feliz porque... Esse foi sempre um dos meus sonhos, né? De viver para a obra cedo. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que deixam pro final da vida, quando se aposenta, de querer viver integralmente. Viver e fazer. E minhas orações sempre foi... Até tem um evento que a gente vai, né? Que a gente coloca lá a gente escreve lá o que a gente deseja, o que a gente sonha. Eu sempre colocava de viver do ministério integral. Desde o meu primeiro eu sempre coloquei. Primeiro não, porque o primeiro eu não tinha noção de nada, né? A partir do segundo eu comecei a escrever lá e Deus ele foi sempre chegando até ele, né? Eu acredito que chegava até ele. Cada ano subindo um pouquinho cada mais, né? ano chegando mais próximo. Então, pra mim, é algo que eu já esperava, né? Eu já pedi. Ela tá olhando porque ela sabe do que a gente tá falando, ela não foi ainda. Então tem que ir. Então, eu sempre pedia, né? Era um sonho que eu tinha. Eu falava, cara, eu quero viver pra Deus, mano. Eu não sei como é que é, não faço a mínima ideia como é que é o dia a dia de um pastor. E realmente ainda não sei. Eu sei que a gente tem compromisso, tem reunião, tem visitar o irmão lá,
tem oração na igreja, tem gabinete, tem um monte de coisa. Mas eu falei, cara, eu quero viver isso aí. Eu quero ter uma vida que, um exemplo, no nosso trabalho secular a gente não consegue ter, né? Que é você tá trabalhando ali, aconteceu alguma coisa, você pode parar, você pode orar, você pode pegar para anotar. Às vezes no nosso trabalho secular a gente não pode, a gente vive em frente no computador, a gente tem uma profissão que a gente não pode parar ali durante 10 minutos e falar, Deus, estou aqui, pode falar. Bebe uma água. E eu já tive experiências assim em casa, né? Até em outros lugares também, de eu estar ali e às vezes eu queria dormir, falei, pô, deitava pra dormir, virava pra um lado, virava pro outro e não conseguia dormir. E aí fechei o olho e vi uma luz branca muito forte. E o quarto escurão, eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui, mano? Não tem luz nenhuma aqui. Não vai para a luz. Aí tentei a segunda vez, a luz ainda incomodando, tentei a terceira, não consegui, eu virei, olhei pro céu e falei, Senhor, eis-me aqui. Se quiser falar, aí Deus começou a falar, mano, tipo, loucura. Caramba. Deus começou a falar, filho, vai acontecer isso, isso e isso, toma cuidado com tal pessoa. Meu Deus. E no dia seguinte aconteceu realmente o que ele tinha falado na noite anterior. Sabe que você já tava ligado? Mas Exatamente. sempre nessa linha do pastoreio. A sua esposa sempre foi viver do ministério ligado ao pastoreio. Sim, então, mas de início, eu sabia que ia ser o pastoreio, né? Só que eu pensava que ia ter um caminho a ser trilhado. Começar pelos jovens ou adolescentes. Sim. Com o tempo ia sendo integrado à igreja. Aham. Só que Deus já pulou direto, já falou, não... Porque eu pergunto isso, é que, tipo assim, eu sou guitarrista, com quase a maioria. Cara, eu vejo que a nossa geração, ela se preocupa muito em não querer ser pastor. Pelas experiências da geração passada e parada sobre ser pastor. Cobrança, o desgaste e tal. E, tipo assim, cara, é muito difícil ver uma pessoa da nossa idade, da nossa geração, cara, eu quero ser pastor. Tá ligado? Porque, vamos supor, não vou falar que é mais fácil, mas é mais visível pra gente, sei lá, ser do louvor, ser da mídia, ter esse ministério pra mídia, ministério por intercessão. E porque também a gente tem a ideia de que pastor é velho. Sim, e até também ser do ministério do ID, do missionário. Que nem pegar lá um papelzinho, vou pra Europa, tô de boa. Agora um pastor já é totalmente diferente. Você tem que segurar todas as cordas, às vezes, tá ligado? É uma seriedade, né? Você sempre foi crente? Sempre fui criado E aí, na igreja. essa vontade de pastorear veio em que momento da sua vida? Foi desde criança? Então, cara, tá até na moda da pessoa falar assim, não, eu virei crente tal ano, né? Não sei se vocês sabem. A pessoa foi criada na igreja e fala, não, esse ano aqui que a chave virou. E na minha vida foi em 2017, quando eu tava com 21 anos. Ali foi onde eu meio que tomei um tapa assim do Espírito Santo. Falei, cara, minha vida eu vivo de uma forma normal. Parece que as pessoas só sabem que eu sou cristão porque eu vou pra igreja. Então eu quero viver de uma forma diferente. E foi ali que eu comecei a ter minhas experiências com Deus, que eu falei, cara, não, a parada é séria. Não às vezes a gente vê muito no nosso dia a dia, né? As pessoas, coisas simples, não levar a sério, né? Sim. Pô, às vezes você tá no ministério ali, eu vou se eu quiser. Se eu não acordar bem, eu não vou. Esquece que é um compromisso que tem com Deus, né? Em 2017 foi onde eu tive esse... Você já estava nessa igreja? Já tava na nossa igreja. Um tempo. Mas eu acredito que a construção dessa promessa em específica, porque você foi falando e eu fui vendo que as coisas foram acontecendo talvez mesmo antes de você saber que a promessa era essa e que essa promessa em específico iria se cumprir. Porque, por exemplo, o seu casamento, eu me lembro que a gente orava muito pela sua casa. Sim. Porque você queria a sua casa. E não acontecia de você conseguir construir uma casa própria que fosse sua. E a gente orando Tá muito nesse emocionado tempo, isso o tempo todo. E eu vejo que, pelo que você foi falando, as coisas foram acontecendo mesmo antes de você saber que o final, a promessa era essa. Porque se algumas coisas tivessem acontecido, talvez iria dificultar mais essa promessa. Exatamente. Até o apego, pô, imagina, tu tem que... E muitas pessoas, até um exemplo, se a gente tivesse construído a casa, teria que alugar, né? Sim. E aí as pessoas que alugam casa falam que é a coisa mais difícil que tem é alugar. Que as pessoas destroem tudo, porque a casa não é dela, ela não valoriza, né?
E ele, com certeza, a gente ia pensar, pô, tem uma casa aqui, o que a gente vai fazer? É claro que quando vem de Deus a gente não consegue negar, né? Tem pessoas que até negam, mas quando a gente aceita ali não tem jeito. Seria mais difícil na hora até de resolver as coisas. Pô, e agora? O que a gente faz? Vende tudo, deixa tudo dentro da casa, bota uma família pra morar ali? Seria bem mais complicado, né? Você vive hoje o cumprimento, praticamente o cumprimento dessa promessa. Na verdade, é o cumprimento de para iniciar a uma outra etapa dela. E eu vejo que às vezes, apesar do seu ministério ter começado jovem, eu vejo uma galera às vezes muito apressada. Sim, nesse sentido de começar. Eu tenho que começar e assim, por exemplo, eu tenho um exemplo de pessoas, sei lá, da minha idade, 27 anos, 28, 30 anos, que acreditam estar atrasadas no seu ministério. Tipo, eu deveria estar fazendo mais, eu deveria estar um pouco a mais. Como é que se lida com isso? Cara, eu vejo que tem dois termos ali, né? É aquele que acha que tem que fazer logo e aquele que pensa assim, pô, acho que isso aí não é pra mim não, cara. Não quero pastorear, não quero liderar. E fica ali esperando um tempo e enquanto o outro tá apressando. O jovem, ele é muito assim, né? Ele é 8 ou 80. Uhum. Ele não consegue ter aquele equilíbrio. Não, no momento certo vai acontecer. E pra mim essa questão de apressar é perigoso, né? Porque, como eu falei, imagina chegar pra pastorear ou liderar qualquer coisa que seja e você não tem uma base. A pessoa chega pra você falando que às vezes quer se suicidar, você vai falar o que pra pessoa? Pô, não, vamos orar aqui. Vai orar com a pessoa, ela vai pra casa dela e depois a gente não sabe o que vai acontecer. Mas quando você já passa por processos, a palavra diz que as nossas feridas servem pra gente curar pessoas, né? Então aquilo que a gente passa, que a experiência que a gente teve, não é pra gente, é pro próximo. Sim. Sempre um ciclo, né? Então quando a pessoa não tem essa base, ela fica perdida. E eu vejo muitos jovens que começam e não conseguem terminar. A nossa geração é assim. É uma geração que começa muitas coisas. É muito ministério e sempre quer inventar, mas começa e não consegue concluir. Nada, geralmente não quer começar no começo. Que é sempre... É tipo aquela... Chegou agora que você tá na janela. Tipo assim, pô, vou naquela igreja ali porque, pô, aquela juventude ali tá muito visada, tá muito maneira ali. Você tava falando que você começou entendendo que você precisava de uma mudança de vida. Você precisava viver que as pessoas te enxergassem como um cristão, não só pelas atitudes de ir à igreja ou de carregar uma Bíblia embaixo do braço. E também tem muita gente que começa... Pra mim, você começou do básico, do início, do arroz com feijão, que eu acho que é a forma correta. Porque tem gente que começa assim, eu quero ser pastor, o que eu tenho que fazer? No caso da nossa igreja, tem um número X de célula. A pessoa fica desesperada pra multiplicar o tempo inteiro. Cata a gente na rua pra levar pra célula dela, porque ela precisa multiplicar, porque ela precisa alcançar um número X de célula pra virar, sabe? Vai construindo uma carreira dentro da igreja. E assim, pra você foi de forma muito natural, né? Quando você começou, né? Porque a gente tá falando de começar, mas quando você entendeu que você precisava dessa mudança, você não fazia ideia de que estaria por vir? Com certeza não. Eu sempre busquei e falei, cara, eu tenho que ser um cristão melhor, um filho melhor. Na época eu não namorava ainda, não era casado, né? Não namorava também. E eu falava assim, pô, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso, no meio dos meus amigos aqui que não são cristãos, eu mostrar pra eles que Deus ele transformou a minha vida, que ele fez alguma coisa e tem que ser diferente. E eu via muito pessoas contar suas próprias experiências, né? Eu olhava lá o Theo Hayashi, olhava aqueles caras que a gente olha e vê que Deus transformou a vida deles. Eu falava, pô, mano, o que seria não acontece na minha vida? E aí foi onde eu comecei a ter minhas experiências. E aí quando eu tomei essa decisão, eu falei, não, agora eu tenho que caminhar, eu tenho que ficar firme. Eu comecei a trazer amigos pra igreja. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei a servir no Ministério da Recepção. E eu tive uma experiência, cara, que é engraçado que no nossa caminhada, Deus, ele permite a gente passar por experiências pra gente olhar e ver que tá no caminho certo. Né? Eu tive uma experiência, assim, quando o nosso culto era no Hotel Mercury. Lá, a gente alugava um espaço, né, na parte de baixo, e lá em cima eram os quartos e tal. E aí chegou um time pra se hospedar lá. E aí quando eu vi o time chegando, pô, todo mundo sabe que gosta de jogar futebol, né? Gosta de assistir. Eu vi o time chegando assim, eu falei, pô, maneiro, mano. Aí cheguei na líder da recepção do dia, eu falei, pô, posso ele convidar eles pra vir pro culto? Ela, claro, eu cheguei lá.
Aí eu falei com o responsável, né? Eu falei, pô, posso convidar vocês para ir pro culto aqui na nossa igreja, 8 horas e tal? Aí ele, pô, cara, 9 horas nós temos uma reunião pra alinhar com os jogadores e tal, passar algumas instruções. Campo Colé? É o nosso patrocinador. Passar umas instruções aqui pra eles. E aí... A gente não quer não, valeu. Passar umas instruções pra eles e aí... Não vai ter como eles irem. Eu falei, pô, beleza, mas posso convidar ele mesmo assim? Ele pode, pô. Falei com todo mundo lá e tal. Aí os caras, pô, beleza, a gente gosta. Tem alguns aqui que faz célula aqui na concentração. Se der, a gente desce. Eu falei, beleza. Isso, o culto começou. Aí, faltando alguns minutos pra começar a palavra, a porta abriu e entrou o time todo, mano. Caraca. Quer dizer, o Marcão golaço? Mano. Entrou o time todo, mano. E aí eu falei, pô, amém, glória a Deus, entrou o time. O que eu podia fazer, eu fiz, né? Agora o Espírito Santo vai falar com eles ali. E aí teve o apelo no final. Tinha uns que já eram cristãos, já caminhavam e tal. Acredito que foi lá na frente também pra acompanhar. Mas, mano, foi o time todo. O time todo aceitou Jesus. Alguém deve ter se reconciliado, né? Algum que já deve ser cristão foi acompanhar lá pra orar junto. Mas o time todo foi lá na frente. Eu olhei e falei, cara... O time foi pra campo. Pô, mas aí você já... Eu já entenderia num caso como esse, tipo, minha visão de chamado. Eu já entenderia como um direcionamento, sei lá, de Deus, porque, cara, você convida um time inteiro. Mas você entende hoje, porque você já tem Na época eu falei, pô... Você só fica na assim, época aquilo que tem que queimar no nosso coração todos os dias. É tem uma oração que eu tenho, né? Pra que eu sempre seja apaixonado por pessoas. Não falar assim, pô, a responsabilidade aumentou, então eu não tenho mais tempo de ir ali na padaria e convidar o irmão pra ir lá no culto. Sim. Isso sempre permanecer. E aí, na época, era assim, pô, vamos lá. Todo mundo que eu conhecia, vamos pra igreja, vamos ali na célula. E aí, quando os caras chegaram, eu falei, pô, maneiro, o cara aceitaram Jesus. O sentimento de continuar aquilo dali, mas não ver na parte, tipo assim, espiritual, você olhar lá na frente o que poderia acontecer, né? Não tinha essa visão. Ele falando, a gente nesse parte contando as experiências, cara, tu percebe que tudo, querendo ou não, foi de um líder de célula pra então, cara, ele sempre foi galgando, foi uma conhecendo a igreja. Sim. Ele começou na recepção, mas já veio ele trabalhando na mídia da igreja, no jovem. Aí na recepção eu era o coringa do rei, né? Severino. Eu lembro de estar no culto, o Emerson não sentar um minuto, culto de jovem, ia procurar. Emerson tava nem servindo, mas ele nunca ficava sentado, mas, assim, porque todo lugar tinha um problema, ele tinha que resolver. Isso. Quando estiver lá na igreja, ele vai conhecer todo. Sim. Uma mega experiência. Foi um estágio que você fez. Agora eu tô partindo pro louvor, né? Tô tocando violão. Oi, corda de aço. Cara, início é perrengue. Mas tem que ter um pandeiro. Eu acho que você tinha que ter um pandeiro. Não. Violão. Vai levar o time do Ceará. Lohane no bandeiro. Cara, é muito louco, né? Você falou que começou na recepção. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, você foi a primeira pessoa que tava ali na recepção. E que honra. Foi que me recebeu na igreja ainda. E a recepção é, tipo, o melhor lugar pra você conhecer pessoas. Cara, sou apaixonado até hoje de recepção. Eu tenho um pouco de pânico. Eu não posso também, até me aconselharam, né? Eu não posso ter um ministério que eu seja fã ali só, né? Tem que amar todos. Mas tem o que queima, que é a recepção. Você tá ali, às vezes você não tá nem prestando atenção no culto, você nem sabe o que aconteceu, mas chegou uma pessoa que você recebeu tão bem que a pessoa fala, esse é o meu lugar. Eu já tive muita experiência assim, ó. A pessoa chegava, falava, pô, bom dia, boa noite, seja bem-vindo, tenha um bom culto. Dava um abraço ali no homem, né, que sempre tinha esse cuidado, esse receio ali de você chegar numa mulher. Então o homem falava com o homem, mulher com mulher, eu chegava nos homens, dava um abraço e tal, seja bem-vindo. E aí o cara fala, pô, cara, eu nem queria vir hoje. Eu só vim porque eu não tinha nada pra fazer em casa. Mas, pô, fui tão bem recebido. A palavra de Deus falou tanto comigo que eu decidi que aqui é o meu lugar. Eu falava, pô, cara, isso graças a Deus, mano. A gente tava numa resenha com um amigo nosso, a gente tava falando sobre isso. Aí que, tipo assim, cara, o louvor pode ser bom, a estrutura da igreja pode ser ótima, a palavra é excelente.
Mas se a recepção da pessoa ali que tá visitando, cara, que não quer saber de Deus. Se você tem uma palavra errada. Pô, qualquer coisa de você, um bom dia mal dado, a pessoa vai fechar o coração dela ali. Cara, e olha como a recepção é importante. A gente, quando tem muito, a gente até sente falta quando não tem. Nós fomos visitar uma igreja recentemente, numa viagem que fizemos, e chegou lá, a gente não recebeu, tipo, foi no máximo boa noite. Quando pediram para os visitantes se levantarem, juro, eu fiquei esperando. Levantou um bondão, 8 pessoas. Eu fiquei esperando, chamou atenção, né? Porque normalmente é um aqui, outro ali, não sei o quê. Levantou aquele bonde lá em cima. Ninguém foi falar com a gente. Ninguém foi apertar a mão e falar, seja bem-vindo, vocês são de hoje. Nada. E eu lembro de eu ter ficado olhando assim. Eu até falei com um amigo nosso que tava do meu lado. Eu falei, gente, ninguém vai vir falar com a gente. E é pra você ver como a recepção é importante. Sim, porque quando eu cheguei, eu fui bem recebida. Tem um estudo que diz que as pessoas ficam na igreja por causa de pessoas, né? Não é porque o louvor é maneiro, não é porque o pastor tem uma palavra o vínculo boa, que se cria. Não é porque tem ministérios ali que pode te prender, mas é pelos amigos que você tem. Sim. Pela recepção que você chega ali, você recebe. Então, às vezes, a pessoa não fica porque ela chegou, às vezes não recebeu um bom dia. E, cara, a maioria das vezes a pessoa tá passando problema em casa, passando dificuldade. Ela tá indo ali como o último escape da vida dela. Não, aqui igreja é bom, né? A pessoa pensa, igreja é um lugar bom, igreja não tem problema. Eu vou lá porque eu quero agradecer. Eu quero agradecer, o domingo é de agradecimento. Eu quero agradecer a Deus pela semana. A pessoa chega lá, foi bem recebida, Deus falou com ela, o filho dela às vezes foi pro Kids, chega em casa contando uma história, pô, teve uma brincadeira, comi um biscoito e tal, e Jesus falou que me ama. E ali a pessoa chegou em casa e falou, pô, cara, essa igreja eu gostei. Ela teve o. Não foi somente uma palavra. Não foi somente uma palavra, né? Foi um conjunto de coisas, uma atmosfera que preparou tudo para que a vida dela fosse transformada, né? Cara, tem uma curiosidade minha, até porque é uma área que eu gosto um pouco, que agora vai aumentar muito pra você, que é relacionada à área da pregação. Uma curiosidade que eu sempre tive é que, tipo assim, cara, eu já tive a oportunidade de pregar algumas vezes e eu tive um tempo pra preparar essas pregações. E aí eu sempre ficava pensando, cara, o pastor, por exemplo, o cara prega todo domingo. Todo domingo ele Fora tem que ter... igrejas, ele tem que ter uma palavra nova, ele tem que ter não repetir. Alguma coisa, trazer algo de novo. E se às vezes você repete uma parte da palavra ou alguma coisinha que você citou e outra você é mal entendido ou mal compreendido pelas pessoas, porque falam, eu já ouvi isso, é a mesma pregação, qualquer coisa do tipo. Como que é esse... Você tá se preparando nessa área também? Sim, essa semana mesmo, esse mês, né? Eu fiquei um mês me preparando na igreja, sabendo como é que acontece toda a questão administrativa. E ali eu pude ter tempo, né? Pra preparar sermões, eu pude ter tempo pra melhorar minha forma de falar, no geral, né? Ter esse costume de que, de que não é só pra jovem, agora uma igreja... Você atendeu gente na igreja esses dias? Não. Ainda não cheguei nesse nível. Não, mas aí, terça-feira você já vai estar lá dentro. Então, aí... Agora o pensamento, ele mudou, né? Eu falei, pô, agora a parada já não é mais... O estilo de pregação é totalmente diferente. Mas essa questão de preparar, isso vem do dia a dia, né? No TSD ali, eu pergunto, pô, Deus, isso aqui o Senhor falou comigo. É pra eu falar isso com a igreja? É pra eu compartilhar isso com alguém? E aí a gente vai vendo como é que a igreja está caminhando, se a igreja está amadurecendo, qual é o tema que está precisando. E eu sempre tive esse direcionamento de Deus, né? Uma das coisas que eu aprendi, desde a minha primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar, né? Que foi na nossa igreja, eu falei assim, cara, eu não posso falar o que eu quero falar. Eu não posso chegar ali e falar assim, pô... Não pode descer o chicote, às vezes sabe que tem um negócio errado acontecendo. O pessoal tá desanimado aqui, eu não posso vir jogar fogo porque a galera tá desanimada. O cara é pastor. Que isso? Copinho de vidro. Eu não posso chegar aqui e jogar pro alto, não, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Eu sempre buscar uma direção de Deus, né? E aí, isso é até uma coisa difícil pra nós jovens, né? Às vezes a gente fala assim, pô, cara, o cara tá pregando ali de acolhimento. A igreja está precisando, o jovem precisando servir, tomar seriedade, né? Tomar uma posição. Mas às vezes era até vontade, já tive muita vontade de chegar e falar, não, vamos pregar aqui sobre
compromisso com Deus. Que a gente vê que precisa muito nas igrejas, jovem ter compromisso. Só que tu tá ali estudando, lendo a Bíblia, e Deus fala, não, você vai falar sobre maturidade cristã. Você vai falar aqui sobre um tema que eu preguei até no último sábado, né? Unção e desafios. Você não vai pregar o que você quer. E eu, particularmente, sou muito confrontado assim. Eu vim com um pensamento, falei, caraca, esse tema aqui é muito maneiro pra igreja, cara, principalmente pro jovem. E aí ele chega na hora, eu tô escrevendo, Deus fala, pô, né? Não sei não vai. Hoje não. Hoje não. Não é isso aí, não. Hoje não. E aí já teve tinha uma experiência uma vez, eu tinha preparado a pregação já sexta-feira. E aí fui pegar o BRT, olha só isso aí, gente. Isso aqui, pô, isso aí me marcou. Fui pegar o BRT, e aí eu descendo a escada assim, lá em Madureira, descendo aquela passarela. Eu pensando na pregação, eu falei, caraca, mano, isso aqui vai ser maneiro. Aí Deus começou a falar comigo, filho, não vai ser isso daí não. Ele começou a falar, né? Eu tinha lido a Bíblia de manhã e não era o tema que eu ia pregar. Porque normalmente quando eu vou preparar uma pregação, eu tenho meu tempo com Deus, eu leio ali e depois eu volto para a pregação e continuo vendo se tem que acrescentar alguma coisa, o que eu posso falar melhor ali, algum exemplo. E aí eu já tinha preparado e tive meu TSD de manhã. E aí fica aquele pensamento, né? Pô, e agora? Será que é isso? Será que não é? E foi aquela dúvida. Aí Deus começou a falar comigo, eu descendo assim a passarela, eu comecei a chorar, mano. E as pessoas passando e eu chorando, mano. Eu falei, cara, que doideira, no meio da rua. E Ninguém parou pra te perguntar se você tava bem? Eu continuei andando, pô. Continuei andando. Eu falei, Deus, amém. Só na rua e foi demitido. Terminou, cheguei em casa, comecei a fazer tudo de novo. Tudo de novo da forma que Deus tinha mandado. Eu falei, caraca. Então, essas são as que mais marcam. É muito bom tu falar isso. Eu vou ser sincero. Eu já tive um preconceito. Eu tava aí no culto, aí geralmente aí o pastor ia pregar, aí ele parava assim. Eu preparei uma pregação, mas ele tava mandando falar outra. Eu juro que eu ficava assim, esse cara não prega. Esse cara não é possível, o cara tá mandando. Ele tá aí para a tua experiência de você tá mostrando, tipo assim. Cara, não, em cima da hora é sinistro, mano. Em cima da hora já é mais complicado, né? Graças a Deus comigo não aconteceu, não. Já aconteceu comigo. Aí, tipo assim, qual a sua experiência, eu tinha preparado a pregação, mas assim, o ambiente do culto tinha me levado. Deus começou a falar comigo durante. E assim, quando essas coisas acontecem, o culto vai sendo direcionado, você tenta ignorar, você tenta fingir que não tá rolando, mas o culto vai sendo direcionado pra aquilo. É como se assim, cara, Deus fala com você vai pregar só um copo vermelho, aparece um copo vermelho na sua frente, mas você ignora e finge que ele não é vermelho, que ele é transparente, porque você desafiador, não tinha preparado nada. E eu me lembro que assim, 5 minutos antes de subir no altar pra pregar, Deus me deu pontos. Tipo assim, vou te dar uma ajuda. Cinco chaves pra você vencer. Me deu pontos assim e, cara, era frase de 3 palavras. E eu preguei em cima daquilo dali. Pô, mas é sinistro. Maneiro. Eu tenho orado muito sobre isso, né? Eu falei, Deus, eu sou somente um agente. Eu não posso chegar em nenhum momento e achar que eu sou o dono. Eu pude ver a tela, mas assim, eu sou somente um agente, né? Eu não posso chegar no momento de achar que eu sou isso, sou aquilo. Só cuido de algo que é seu, né? Então é justamente por isso, pra eu não chegar no momento e falar assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero. É do ser quebrado ali na hora, falando, não, quem vai fazer sou eu. E ter esse coração sensível de entender, né? Que tem pessoas, como você falou, às vezes Deus dá o direcionamento pra pessoa, não, já preparei isso aqui, vai ser isso aqui. Não acontece, né? Então a oração é sempre para que aconteça da forma dele. Às vezes, 99% das vezes não é da forma que a gente quer, né? Isso aí é o que mais, às vezes, nós somos confrontados. E eu uso muito 3 exemplos, cara, de jovens que pra mim servem de caminho, assim, para viver o que eu tenho para viver, né? Que é José, Davi e Daniel. Esses 3 ali que pra mim, cara, os caras foram sinistros quando aceitaram ali o chamado. Daniel nem tanto, que ele foi designado, né? Por Nabucodonosor, não. Esqueci até qual era o rei da época. Foi designado lá pra Babilônia, então ele não teve escolha.
Mas Ninguém José... sabe também, que ninguém ajudou. Eu lembro que eu já preguei, mas eu esqueci. Sou ruimzão lembrando essas coisas. Então, ele, entre seus 15 e 17 anos, eles foram chamados. Ou seja, eles foram cumprir o seu propósito. E Davi, ele foi um jovem que ele foi ungido, mas ele demorou 16 anos para ele reinar. Então imagina, Deus fala com você que você vai ser um pastor, um missionário, um líder de alguma coisa, e durante 16 anos você fica ali, deixado de lado. Daí Davi servia pão, servia queijo, Davi estava lá junto com o exército lá de Saul, tipo, de boa, tô aqui fazendo o que eu tenho que fazer, sabendo que ele era rei de Israel, que ele já sabia que ele era rei. Então, para ele preservar o coração dele ali durante esse tempo todo, cara, foi muito difícil. E falam que ungido, assim que ele foi ungido, ele voltou para as ovelhas. Assim, mano, fazer o que ele tava fazendo antes, sem crescer, agora não, agora tô grandão, tá ligado? E Davi, cara, pra mim, até, eu digo no dia a dia, foi um exemplo que é até o que eu passo, né? Tipo, eu vejo que em 2017 Deus me ungiu, e eu tô vivendo esse tempo todo sendo preparado pra começar alguma coisa. Que ele começou a reinar depois de 16 anos, ele tinha 30 anos quando ele começa a reinar. Então vejo que esse período ali foi Deus preservando, foi Deus ensinando, foi Deus moldando o coração dele. Porque aí quando ele chega lá pra lutar, por exemplo, com o gigante Golias, ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão, ele já servia, ou seja, o coração dele não tava perdido, né? E as pessoas não tinham visto, né? Ninguém sabia que ele tinha passado já um rolê de ovelhas, bizarro. ele tava ali. Então aí veio o gigante, mais um processo que ele passou. Aí depois do gigante, vem um que eu acho que é um dos seus piores inimigos, que é Saul. Ele fica durante 16 anos fugindo de Saul. Saul tentava matar ele, perseguia ele, e ele tava ali, não vou matar ele. Várias vezes Davi ele preservou a vida de Saul, né? Ele poupou a vida de Saul. E aí depois de 16 anos Saul se mata e Davi assume o trono. Então foi um processo que às vezes a pessoa não quer passar, né? Não, eu vou, no momento certo eu já fui ungido, eu vou assumir, eu vou fazer. Davi sabendo que era rei. E tem um ponto que eu acho muito interessante, Davi, ele tinha unção, mas ele não tinha posição. E Saul não tinha mais a unção de Deus, mas ele tinha a posição. Então eu vejo que pra mim é melhor você viver com a unção do que a posição. Isso aí me marca muito em Davi. Não, e todas essas coisas que aconteceram com ele foram no cotidiano. Ele nunca ficou parado esperando chegar a hora de ser pastor, né? Também tem uma coisa, eu não me lembro quem foi que falou, que é Davi, quando ele se apresentou para enfrentar o Golias, tentaram botar uma armadura que não era dele nele. Tipo assim, aí o pastor trouxe, tipo assim, às vezes a gente quer viver o nosso ministério na forma do pastor, tá ligado? Mas eu vejo muita gente perdida com relação a isso também. Eu já até ouvi algumas respostas sobre isso, que a pessoa às vezes, sei lá, tem anos de igreja e não consegue se achar no seu ministério. Não consegue encontrar o seu ministério. Aí eu já ouvi uma resposta que até tem coerência, alguma coerência no sentido de que, cara, vai testando. Vai testando, vai fazendo alguma coisa, vai fazendo outra, vai servindo nos ministérios até você se encontrar. O momento é quando o seu coração queima, né? Por algum ministério em específico. Então, eu acredito que todos nós temos um chamado, né? Esse chamado é chamado para servir. Todo cristão foi chamado para servir. E é muito... Às vezes a gente fica muito perdido, porque a pessoa fala assim, pô, cheguei aqui na igreja, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E fica esperando o momento... Procurando uma coisa pra fazer. Pô, gostei da câmera, acho que eu vou ver se eu tenho vaga ali pra gravar. Eu gosto de câmera, eu gosto de equipamento, tecnologia. Vai na convida. E aí acaba que se perde, né? Começa, depois vê que não era aquilo... Então é muito complexo a pessoa chegar ali e já querer fazer algo. Eu tô lendo um livro do pastor Felipe Freitas, pô, livro muito bom, ele contando o testemunho dele, contando umas histórias dele, né? E ele fala sobre o ser, saber e fazer. A pessoa primeiro, quando ela aceita Jesus, ela precisa ser um cristão, ser uma cristã. Ela precisa ser, e ela sabe que ela tem que orar, ela sabe que ela tem que fazer jejum, que ela tem que ler a Bíblia, que ela tem que ir para a igreja, que ela tem que ser discipulada por alguém. Ela está sendo. Depois que ela começa a ser, ela sabe.
Porque ela já é. Aí ela fala, agora sim eu sei que eu vou saber gravar um vídeo, tirar uma foto. Porque eu sei quem eu sou. E quando a gente sabe quem nós somos, nós temos uma identidade, né? Deus vai falar, não, te chamei pra isso. E aí ela começa a saber. E aí quando ela sabe, ela começa a fazer. Então é um processo. Só que o problema é quando a pessoa já chega fazendo. E aí ela não sabe e ela não é. E aí prejudica toda a caminhada dela. E às vezes é que nem teve naquela... Teve que tu falou até sobre o amigo de Paulo. Que Paulo teve... Barnabé. Então, teve a história muito maior em a gente vendo ele. Barnabé. Mas a função de Barnabé era só ativar Paulo. É isso aí. Tá ligado? Às vezes o nosso ministério a gente tenta caçar pra não caçar, mas, mano, às vezes é só ativar algo que a gente nem precisa caçar, precisa ficar tanto preocupado. Mas às vezes... Pô, o meu amigo Gabriel tá trabalhando, tá servindo na igreja. Lá está servindo, o que eu vou fazer? É porque tem um julgo sobre o ministério também, sim. né? Tem. No sentido de que, cara, pô, o Emerson foi chamado pra ser pastor e eu fui chamado só pra ser da recepção. Isso, pô. Ah, fulano foi chamado pro altar. Pô, eu fui chamado só, sei lá, pra ajudar no Kids. E aí a pessoa não entende que aquela função dela ali, cara, tem um propósito gigantesco e vai alcançar Tem uma de entrevista que é cômica. Das Olimpíadas, aí me engano de atletismo, aí a repórter chega assim, mas vocês vão entrar de férias, o cara, o técnico, não, a gente vai para a próxima competição, cadê que eu não aguentaria. Aí o técnico assim, trabalhando para isso. Ele, por exemplo, não aguentaria, sei lá, sair de madrugada para cobrir um tiroteio numa comunidade. Exatamente. As pessoas tendem a olhar, é o famoso a grama do vizinho é mais verde, né? Sim. Então, o que eu tô fazendo nunca é tão importante quanto o outro tá fazendo. Isso é muito perigoso pra gente. Eu gosto muito de acompanhar pastores, né? Em rede social. Uma coisa que eu vejo é sempre pegar alguma coisa. E eu sempre pego o que é bom. Pô, o cara fez isso ali, é bom. Eu pego. O que é ruim, eu descarto. Então, às vezes, a pessoa se perde por isso, né? Ela olha tudo que acontece, ela quer pegar tudo pra ela. Pô, o Gabriel tá fazendo intercessão. Pô, eu quero também. Quero pegar um pouco de cada coisa, só que às vezes não é o momento dela sair abraçando tudo. Ela tem que saber filtrar, né? Se eu fosse colocado pra cantar, eu não ia saber cantar. Eu poderia até cantar, né? Não, eu sou cantor. E tem pessoas assim. Não, sou cantor. E tá lá cantando, só que ela não foi chamada para ser um cantor, um ministro. Foi chamada, às vezes, para cuidar do som, às vezes para estar na recepção. Foi chamada para outra coisa, né? E a pessoa, às vezes, quer abraçar tudo e é o perigo, né? Verdade. Emerson, mudando um pouquinho de assunto, rapidinho, porque o Paulo já tá aqui me olhando que nosso tempo tá acabando. Já me apontou. Não faz o som, senão que tu me apontou o relógio aqui. Mas o Emerson também tem compromisso. É uma curiosidade minha, eu sempre quis saber. Agora você tá integral na igreja. Você falou que sempre aparece alguém, mas é o tempo inteiro, é tipo um trabalho normal. Você tem todas as tarefas do dia, ou vai chegar um dia que você vai falar assim, pô, hoje não tem nada pra fazer aqui não, vou estar só aqui na igreja. Então, cara, o pastor ele visa a igreja no geral, né? Ministério, membresia, administrativo. Tu acha mesmo que vai ter esse tempo pra ficar tranquilo? Financeiro. Não sei como é ser um pastor integral. É dia após dia. Então... Porque na nossa cabeça a gente acha que o pastor prega só e faz gabinete. Tem verdade. Tem muito isso, mas não é só isso não. Tem a questão de você discipular os líderes da igreja, né? Líderes de ministério, líderes de alguma equipe, líderes de rede, que na nossa igreja são pastores, né? E aí tem reuniões com essas pessoas, e aí tem gabinete com os membros da igreja, e aí tem a parte administrativa, para onde a igreja vai caminhar. Vai ter uma conferência, vai ter um aniversário, vai ter a festa das crianças, vai ter Vida Vitoriosa, que é o nosso encontro com Deus. Tudo isso no dia a dia. Tô até cansada já. Deu cansar só de ouvir. Então, um dia de cada vez a gente consegue cuidar. O Vida Vitoriosa de lá vai ser na praia? Pô, podia um luauzinho. Vai ser Geri. Pô, Geri, a pessoa até eu ia. Então, cara, tem bastante coisa pra ser feita, só que eu vejo que a gente tem que saber filtrar também, né? Porque às vezes a pessoa olha pra um pastor e fala assim, não, é até um pensamento que a gente tem, pastor não faz nada, a pessoa prega.
E aí esquece que o cara tem família, e o cara tem, às vezes, algum irmão pra visitar, porque a gente fala de uma igreja grande que é a nossa, né? Mais de 2.000 membros, não tem como o pastor vir na casa de todo mundo. Mas às vezes um membro que tá lá internado, o pastor quer ir lá, mas tem gente querendo que ser atendido no gabinete. Então tem que saber filtrar muita coisa ali. Não, e falando de vida, né, que o pastor tem família, como é que fica assim a vida pessoal, o lazer? Porque hoje, quer dizer, agora não mais porque você já tá aí nessa linha, mas há um mês atrás a gente falava, Emerson, vamos fazer isso e isso, vamos fazer um cachorro-quente lá em casa, que a gente só faz cachorro-quente. Vamos. No outro dia já tava tudo organizado. E agora, você não tem mais esse tempo, como é que fica o lazer, seu futebol, suas coisas? Então, eu vou até falar pra câmera aqui, ó. Gente, pastor é humano. Líderes são humanos. Exato. Cara, eu vejo porque tem preconceitos ainda. Igual, teve esse retiro que teve dos pastores. Ela estava até me zoando. Ano que vem tu tá andar de lancha. Bom, o ano todo, imagina, o ano todo você atendendo ali, irmãos, você orando junto, campanha de igreja, ir pra outras igrejas pregar. Aquele rolê todo ali. Você tira 3 dias pra você descansar, pra você curtir. E ainda tem gente que olha pra Eu lembrei agora. Eu lembrei agora que eu vi uma story de alguém que tava nesse retiro. E o pastor Igor tava lá, né? Aí, cara, o cara tava filmando, o pastor Igor tava assim. Eu falei, cara, um momento de. Cara, um momento de paz, um momento de descanso. É isso que eu ia falar, na vida pastoral é muito difícil. Tirar um dia assim pra zerar mesmo. Não, hoje é só pra minha esposa, só pros meus filhos. É muito complicado, porque o seu lado, o pastor não para. Imagino. Do lado dele ali, tu tá conversando, vrum, vrum, vibrando ali. É o dia todo assim. Então... Fala em vrum, vrum. Uma pergunta aqui, tipo assim, como lidar pessoas em relação aos líderes? Tipo assim, sempre tem na igreja, assim, não, eu vou fazer de tudo, porque eu vou ficar pentelhando o pastor pra ele ficar, pra me notar. Uhum. Tá ligado? Como toda igreja tem. Toda igreja tem. Tipo assim, pastor, tá tudo bem? Não, se já tem não sendo pastor, às vezes você é um líder que tem aquele braço direito ali. Se você tem um líder, mas o pastor, tipo assim, parece que aflora mais nas pessoas. Por um lado é bom, mas eu vejo também por um lado como pastor, cara, tá, mano, respirar, tipo assim, calma aí, mano. Eu vejo que tem um momento que a gente tem que chega pra lá com amor, né? A pessoa tá muito em cima, procurando muito. E eu vejo que tem alguns até que no telefone não responde a mensagem, deixa a mensagem ali, a pessoa já entende, né? Até eu mesmo, quando às vezes mando uma mensagem, se o pastor me responder, eu entendo que ele tá com algum compromisso, não pode me responder na hora, né? Tem gente que fica ali em cima, toda hora quer fazer alguma coisa, toda hora quer ser atendido, toda hora quer conversar, e acaba que isso gera uma idolatria, né? Sim. Porque fala assim, não, eu vou conversar. Pô, o Emerson pode? Não, só se for o pastor Igor, um exemplo. Pô, mas por quê? É tipo barbeiro, quero cortar o cabelo, tem um cara... Eu quero com aquela que a cutícula dela é mais profunda. Então tem esse perigo, né? Então a pessoa precisa ser colocada no lugar dela, não. Igreja não é sobre pessoa famosa, uma pessoa que tem mais poder do que a outra. Igrejas são feitas de pessoas humanas que erram, mas que estão designadas a fazer a coisa certa, né? Maneiro. Respondendo a pergunta. Vem cá, vocês querem contar alguma experiência que vocês tiveram com o Emerson marcante? Contei já. É porque Não, tá no momento de despedida. Desculpa, O Gabriel tá chorando. Pô, pelo amor de Deus, já tô na quarta já. Não, mas seis, falando sério, na eu seis. perdi a conta, cara. Foi despedida sábado, foi despedida segunda, quinta, hoje Vai são ter 2. Gente. Hoje vai ter. Amanhã é da família, né? A família vai reunir. Ai, já falou que a gente não tá convidado, né? Vocês entenderam. Mas tudo bem, Emerson, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Tá com um sorriso daqui a aqui, que finalmente o momento dele no Pode Crente Posso chegou. só finalizar aqui? Pode. Tem um jovem também que, trazendo porque eu tô vivendo hoje, que é Daniel, né? Daniel foi levado para uma cultura diferente, um alimento diferente, ou seja, até a língua materna dele foi mudada também, né? Foi tudo diferente na vida dele, mas o nome foi mudado também. Então eu olho assim e falo, caraca, mano, o cara passou por tudo aquilo dali, foi fiel. No final, Nabucodonosor aceitou a Deus, porque Jesus não tinha vindo ainda, né? E ver que teve um sentido em tudo aquilo ali, valeu a pena, né? Ele ter passado pelo processo, porque a gente pensa na justiça humana,
Se eu soubesse que o cara às vezes tinha matado minha mãe, meu pai, eu ia viver pro resto da vida com raiva daquele cara. O resto da vida eu ia olhar pra ele e falar, caraca, mano, esse cara destruiu minha vida. Esse cara mudou minha forma de falar, ele mudou a minha comida, ele mudou o meu nome, ele mudou o sentido da minha vida. Mas o Daniel, ele foi fiel até o final com o Nabucodonosor. Em nenhum momento ele falou assim, não, vou voltar atrás, vou fugir daqui, primeira oportunidade, vou dar uma facada nesse cara, vou matar ele. Foi fiel. E eu vi até uma pregação uma vez do pastor André, que tá lá na IBA de Portugal. Ele falou que quando Nabucodonosor chegar no céu, ele vai ver Daniel lá pertinho de Jesus e eu falar, pô, aquele cara ali que me salvou. Aquele cara ali que transformou a minha vida. Porque se Daniel abandonasse, Daniel abrisse mão do chamado dele ali, né? Com certeza Nabucodonosor não iria se converter, não iria aceitar Deus e a vida dele não seria transformada. Então é viver pelo propósito, né? Viver por aquilo que nós fomos chamados. É isso que mantém a gente preso ali no que a gente tem que fazer, que não faz a gente desistir. Não tenho mais nada pra falar agora. Que nem o pessoal do Hub. Uau. Não tenho mais nada. É isso, gente. Querem agradecer. Muito obrigado, mano. Pô, eu que agradeço vocês. É uma honra. Boa viagem, bom voyage. Boa viagem. A Emerson agora não vai se chamar mais Emerson, vai ser o Emerson Souza. Com W. Ai, gente, eu preciso falar que o nome dele ainda tem o acento circunflexo do M. Eu nunca entendi. Emerson. Vamos terminar, porque senão eu vou começar a fazer umas piadas aqui que podem soar com um tom. Ih, vai Pode não. Então, Gente, gente, muito obrigado mais uma Imagina, vez. obrigada Fico por feliz você. de ter vindo nesse início, né? Já que tá caminhando, mas é o pode início falar ainda. quando a gente ainda tem o baixo orçamento. Enquanto ainda não explodiu, porque Chegou depois... aquele Ele tudo mato. teve usar palavras ali. Porque depois a porta continua aberta, né? Chegou Vamos aqui, chamar- ó, era tudo mato. Daqui um ano. Literalmente, quase literalmente. Em Fica o um cara do ano picolé você passando vai aqui. voltar, e aqui Volta. vai estar um estúdio. Pra gente ver como é que foi, primeiro ano. Vou até dividir a tela, assim, ó. Aí vou ter testemunho pra contar aqui, ganhei bode, ganhei muito. Vai falar pra gente que gostei de puxada de bode. É isso. Gente. Até semana que vem. Muito obrigada de novo. Boa Que sorte, boa agradeço. viagem. Que Deus prospere lá. A gente tem certeza que vai prosperar, né? Na sua vida lá no Ceará. E guarde nosso quarto que a gente quer ir pra Gerir. Partindo do Quero profeta aqui tá lá. agradecer aos nossos patrocinadores, o Seu Picolé, Picolé. o Mototáxi e o E as rações Johnson, Correia. Pedreiro Johnson, É. no domingo, fazendo uma obra aqui do lado. A Oi também ligou. É isso. Tchau, gente. Valeu, galera. Tchau. Obrigado aí. Tô?